dia! Que bom ter você aqui com a gente, começando o dia, adorando ao Senhor, buscando a sua face, ouvindo a sua voz e o conhecendo cada vez mais por meio da palavra de Deus. Então, vamos começar com a nossa declaração diária, dizendo que nós estamos prontos para receber a palavra de Deus? Repita após mim. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei a mesma. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Hoje a minha mente é renovada e transformada pela palavra de Deus e por isso eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. O nosso devocional de hoje já vai começar, mas antes eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber um aviso toda vez que um vídeo novo for lançado. Também não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, tá bom? Deus te abençoe e vamos começar o nosso devocional. Daniel, capítulo 10. A visão do homem vestido de linho. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim, fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então, eu o ouvi falando e, ao ouvi-lo, caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. E ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Quando ele me disse isso, prostrei-me com o rosto em terra sem conseguir falar. Então um ser que parecia homem tocou nos meus lábios, e eu abri a minha boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava em pé diante de mim: Estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Ele disse: Não tenha medo, você que é muito amado. Que a paz seja com você, seja forte, seja forte. Dita essas palavras, senti-me fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, visto que me deste forças. Então ele me disse: Você sabe por que vim? Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes revelarei a você o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta, ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês.
Daniel, capítulo 11. E no 1º ano de Dario, rei dos Medos, ajudei-o e dei-lhe apoio. Os reis do sul e os reis do norte. Agora, pois, vou anunciar a você a verdade. Outros 3 reis aparecerão na Pérsia, e depois virá um 4º rei, que será bem mais rico do que os anteriores. Depois de conquistar o poder com sua riqueza, instigará todos contra o reino da Grécia. Então surgirá um rei guerreiro que governará com grande poder e fará o que quiser. Logo depois de estabelecido, seu império se desfará e será repartido entre os 4 ventos do céu. Não passará para os seus descendentes, e o império não será poderoso como antes, pois será desarraigado e entregue a outros. O rei do sul se tornará forte, mas um dos seus príncipes se tornará ainda mais forte que ele e governará o seu próprio reino com grande poder. Depois de alguns anos, eles se tornarão aliados. A filha do rei do sul fará um tratado com o rei do norte, mas ela não manterá o seu poder, tampouco ele conservará o dele. Naqueles dias, ela será entregue à morte com sua escolta real e com seu pai e com aquele que a apoiou. Alguém da linhagem dela se levantará para tomar-lhe o lugar. Ele atacará as forças do rei do norte e invadirá sua fortaleza, lutará contra elas e será vitorioso. Também tomará os deuses deles, as suas imagens de metal e os seus utensílios valiosos de prata e de ouro e os levará para o Egito. Por alguns anos ele deixará o rei do norte em paz. Então o rei do norte invadirá as terras do rei do sul, mas terá que se retirar para sua própria terra. Seus filhos se prepararão para a guerra e reunirão um grande exército, que avançará como uma inundação irresistível e levará os combates até a fortaleza do rei do sul. Em face disso, o rei do sul marchará furioso para combater o rei do norte, que o enfrentará com um enorme exército, mas apesar disso será derrotado. Quando o exército for vencido, o rei do sul se encherá de orgulho e matará milhares, mas o seu triunfo será breve. Pois o rei do norte reunirá outro exército, maior que o primeiro. Depois de alguns anos, voltará a atacá-lo com um exército enorme e bem equipado. Naquela época, muitos se rebelarão contra o rei do sul, e os homens violentos do povo a que você pertence se revoltarão para cumprir esta visão, mas não terão sucesso. Então o rei do norte virá, construirá rampas de cerco e conquistará uma cidade fortificada. As forças do sul serão incapazes de resistir. Mesmo as suas melhores tropas não terão forças para resistir. O invasor fará o que bem entender. Ninguém conseguirá detê-lo. Ele se instalará na terra magnífica e terá poder para destruí-la. Virá com o poder de todo o seu reino e fará uma aliança com o rei do sul. Ele lhe dará uma filha em casamento a fim de derrubar o reino, mas o seu plano não terá sucesso e nada o ajudará. Então ele voltará a atenção para as regiões costeiras e se apossará de muitas delas, mas um comandante reagirá com arrogância à arrogância dele e lhe dará fim. Depois disso, ele se dirigirá para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá para nunca mais aparecer. Seu sucessor enviará um cobrador de impostos para manter o esplendor real. Contudo, em poucos anos, ele será destruído, sem necessidade de ira nem de combate. Ele será sucedido por um ser desprezível, a quem não tinha sido dada a honra da realeza. Este invadirá o reino quando o povo se sentir seguro e se apoderará do reino por meio de intrigas. Então um exército avassalador será arrasado diante dele. Tanto o exército como um príncipe da aliança serão destruídos. Depois de feito o acordo, ele agirá traiçoeiramente e com apenas um pequeno grupo chegará ao poder. Quando as províncias mais ricas se sentirem seguras, ele as invadirá e realizará o que nem seus pais nem seus antepassados conseguiram. Distribuirá despojos, saques e riquezas entre seus seguidores. Ele tramará a tomada de fortalezas, mas só por algum tempo. Com um grande exército, juntará suas forças e sua coragem contra o rei do sul. O rei do sul guerreará mobilizando um exército grande e poderoso, mas não conseguirá resistir por causa dos golpes tramados contra ele. Mesmo os que estiverem sendo alimentados pelo rei tentarão destruí-lo. Seu exército será arrasado e muitos cairão em combate. Os 2 reis, com seu coração inclinado para o mal, sentarão à mesma mesa e mentirão um para o outro, mas sem resultado, pois o fim só virá no tempo determinado. O rei do norte voltará para sua terra com grande riqueza, mas o seu coração estará voltado contra a Santa Aliança.
ele empreenderá ação contra ela e depois voltará para sua terra. No tempo determinado, ele invadirá de novo o sul, mas desta vez o resultado será diferente do anterior. Navios das regiões da costa ocidental se oporão a ele, e ele perderá o ânimo. Então despejará sua fúria contra a Santa Aliança e, voltando, tratará com bondade aqueles que abandonarem a Santa Aliança. Suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo. Acabarão com o sacrifício diário e colocarão no templo o sacrilégio terrível. Com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Aqueles que são sábios instruirão a muitos, mas por certo período cairão à espada e serão queimados, capturados e saqueados. Quando caírem, receberão uma pequena ajuda, e muitos que não são sinceros se juntarão a eles. Alguns dos sábios tropeçarão para que sejam refinados, purificados e alvejados até a época do fim, pois isso só acontecerá no tempo determinado. O rei arrogante. O rei fará o que bem entender. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados, nem pelo Deus preferido das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará acima deles todos. Em seu lugar adorará um Deus das fortalezas, um Deus desconhecido de seus antepassados. Ele honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e presentes caros. Atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de um Deus estrangeiro e dará grande honra àqueles que o reconhecerem. Ele os fará governantes sobre muitos e distribuirá a terra, mas a um preço elevado. No tempo do fim, o rei do sul se envolverá em combate, e o rei do norte o atacará com carros e cavaleiros e uma grande frota de navios. Ele invadirá muitos países e avançará por eles como uma inundação. Também invadirá a terra magnífica. Muitos países cairão, mas Edom, Moabe e os líderes de Amon ficarão livres da sua mão. Ele estenderá o seu poder sobre muitos países. O Egito não escapará, pois esse rei terá o controle dos tesouros de ouro e de prata e de todas as riquezas do Egito. Os líbios e os núbios a ele se submeterão. Mas informações provenientes do leste e do norte o deixarão alarmado, e irado partirá para destruir e aniquilar muito povo. Armará suas tendas reais entre os mares, no belo e santo monte. No entanto, ele chegará ao seu fim, e ninguém o socorrerá. Daniel, capítulo 12. Os tempos do fim. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas, naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Então, eu, Daniel, olhei e diante de mim estavam 2 outros anjos, um na margem de cá do rio e outro na margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio: Quanto tempo decorrerá antes que se cumpram essas coisas extraordinárias? O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu o ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: Haverá um tempo, tempos e meio tempo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei: Meu senhor, qual será o resultado disso tudo? Ele respondeu: Siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios sim. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1.290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1.335 dias.
Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Fim do livro de Daniel. 22 de setembro. O tema da mensagem de hoje é oração. Daniel orou e jejuou por 3 semanas. Foram 3 semanas inteiras se abstendo das melhores carnes, de vinho e de essências aromáticas. Ele recebera uma revelação de Deus e estava tentando compreendê-la. Então aconteceu uma grande guinada. E que guinada! Um homem apareceu a Daniel em visão e disse: "Suas palavras foram ouvidas." Já aconteceu de você orar diversas vezes e sentir que ninguém estava ouvindo e que a sua oração não passava do teto? Será que Deus nos ouve mesmo quando não o sentimos? Ele sempre está ouvindo? A palavra de Deus fala que a oração é uma forma de se comunicar com Deus, conforme Salmo 54:2. A oração também é uma grande prioridade de Jesus durante o seu ministério terreno aqui na terra. Por isso, a exemplo de Jesus, nós devemos sempre usar a oração como uma forma de manter a nossa comunicação e comunhão com Deus constante. Ao orar, nós nos aproximamos de Deus. Só esse conhecimento já deveria ser suficiente para nos deixar humildes. O magnífico resultado da humildade é a liberação da graça de Deus em nossas vidas. A graça divina oferecida por meio de Jesus nos dá a confiança necessária para nos aproximarmos do trono santo de Deus. O Senhor deseja ouvir você e te responder. Vá até Ele em oração agora mesmo. Jogue fora tudo aquilo que atrapalha a sua humildade e desfrute a presença de Deus e creia que Ele te ouve e atenderá você quando você clamar. Amém? Posso orar por você? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço que abençoe essa pessoa que está ouvindo este devocional. Senhor, ao ouvir, Senhor, a oração desta pessoa agora, responde conforme a tua vontade, Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Dá a certeza no coração desta pessoa que está ouvindo este devocional agora, de que as suas orações são ouvidas, de que o Senhor responderá no tempo devido e na hora certa. Que haja, Senhor, comunhão, Senhor, entre esta pessoa e Ti, ó Pai. É isso que eu te peço nesse dia, em nome de Jesus, e já te agradeço. Amém e amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia e até o próximo devocional.